Muito boa tarde a você que nos acompanha, eu sou Adriel Arvoleia, seja bem-vindo a mais um Boletim do Jornal Cidade. Hoje eu recebo a presença do prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, que vai falar sobre as questões do comércio, que ficará fechado a partir do dia dessa quinta-feira e por 10 dias frente aos números da Covid-19 aqui no município. Hoje é dia 23 de junho, véspera de feriado, aniversário de Rio Claro. Nós gostaríamos de estar comemorando essa data, mas o assunto continua sendo sério. O avanço de casos da Covid-19 no município, sendo necessário então voltar à fase 1 da flexibilização diante desse quadro um tanto crítico no município. Prefeito, agradeço a sua participação, seja bem-vindo novamente. Boa tarde, Adriel, boa tarde aos nossos internautas. É um prazer estar aqui com vocês, trazendo as informações, as ações que o município está fazendo e sempre pautado aí na informação correta. Estarei sempre à disposição e agradeço o convite. Nós que agradecemos. Para que você entenda, nós estávamos na fase 2, a fase laranja da flexibilização dentro do Plano São Paulo, que permitia a reabertura do comércio, por exemplo, seguindo algumas restrições, algumas normas de segurança. Agora, por decisão do município, frente aos números da doença em Rio Claro, optou-se então para voltar, regredir dentro dessa fase para a A1, que é a vermelha. Dessa forma, algumas mudanças dentro dessas restrições. Prefeito, gostaria que o senhor comentasse sobre esse decreto, o que pode abrir a partir de então e o que permanecerá fechado. Primeiramente, eu gostaria de dizer à população que passaram o novo boletim que nós estamos anunciando agora. Nós passamos de 600 pessoas aí positivadas. Hoje nós temos 638 casos positivos, recuperados 187. O total de internados diminuiu-se um pouco, mas ainda é um número preocupante. Nós temos 70 pessoas internadas, das quais 25 em UTI. O importante também dizer que hoje nós não temos nenhum óbito em investigação, o total de óbitos nosso é 25. E é importante dizer também à população de Rio Claro porque nós chegamos nessa conclusão. Primeiro eu quero dizer que aqui, o que de fato nós estamos buscando junto à população é que parte da população não cumpriu o que de fato deveríamos ter cumprido. A flexibilização, e aí nos trouxe números que infelizmente nos deixou muito preocupado. Nós tivemos um salto do início da flexibilização, que foi dia 31, até o presente momento, 22 dias, um salto de positivo, saltou de 454%. No caso dos leitos, das pessoas de leitos que foram aí internados, saltou 295%. E os óbitos saltaram quase 100%, 92%. Então são números que realmente nós temos que levar em consideração. Quero aqui dizer que nós estávamos otimistas, num bom sentido, para que pudéssemos logo mais abrir, flexibilizar outros tipos, através do governo do estado, outras categorias, restaurantes, bares, lanchonetes, academias, mas o que nós vimos de fato nesse momento é um número que nós não comportaríamos se caso esse número viesse a crescer ainda mais. Ontem nós tivemos uma reunião com a equipe técnica que fez com que nós analisássemos todo o contexto do que de fato, o que estaríamos acontecendo se caso mantivéssemos da forma que estava. O colapso na rede pública municipal já estava vigente, estava próximo. Nós tivemos ontem 100% dos nossos leitos ocupados, leitos SUS, de UTI e de enfermaria. Isso realmente me preocupou muito e aqui eu quero, Adriel, até tomar a liberdade e dizer à população de Rio Claro, aqui eu não estou pedindo voto, aqui eu não estou falando de obras, aqui eu não estou pedindo avaliação do meu governo. A única coisa que eu estou pedindo à população de Rio Claro, nós precisamos vencer o Covid. E não adianta só a vontade do prefeito, não adianta só a vontade dos órgãos de comunicação. Depende de todos nós. E nós, de fato, todos nós iremos amargar mais 10 dias de retrocesso, onde todos nós sairemos perdendo, porque não tem um vitorioso, apenas nós queremos que baixe. E isso faz com que nós tenhamos vontade de querer trabalhar
e isso faz com que essa decisão em Rio Claro, que aqui eu também quero agradecer os prefeitos da cidade de Santa Gertrudes, Cordeirópolis, Limeira, que tomaram a mesma decisão que Rio Claro, nossas cidades vizinhas, co-irmãs, que também estão preocupados com o índice de positivos e também de internados. Então eu quero aqui, mais uma vez, dizer que todas as decisões minhas enquanto prefeito, eu tenho tratado isso de forma técnica, olhando os números de Rio Claro, porque eu não tenho condições, como prefeito, de falar quem vai viver e quem vai morrer. É uma decisão difícil para que nós pudéssemos tomar essa decisão, e o que de fato levou essa decisão ser tomada no dia de ontem, e hoje já estou, inclusive em primeira mão, viu, Adriel, anunciando aqui o decreto que nós acabamos de assinar, o decreto de número 11.856, que fala da fase 1. Nós estamos regredindo para a fase 1, um período aí do dia 25 ao dia 4, e pedimos aqui, mais uma vez, a atenção e o apoio da população. O Covid não é brincadeira. O Covid mata, o Covid deixa suas sequelas. Nós temos 25 famílias enlutadas em Rio Claro. Eu não tenho leitos para todo mundo, porque é Rio Claro e a sua micro-região. Por isso eu até parabenizei o prefeito, mais uma vez, de Santa Gertrudes, pela coragem também que teve, porque os moradores de Santa é atendido em Rio Claro. E, consequentemente, esse número se eleva para 270 mil habitantes. Então, é importante que a população de Rio Claro entenda, nesse momento, o pedido. Nós vamos fiscalizar, viu, Adriel? Nós estaremos fiscalizando. Pode ter certeza que vai sobrar multa. Se tiver de ter atuações, nós iremos fazer. Nós não estamos para brincadeira, porque o leito de UTI, o que nós temos, não é o suficiente para atender todo mundo. Infelizmente, por esse motivo, umas ações que nós estamos fazendo se faz necessária. E, prefeito, no dia 1º de junho foi permitida a reabertura do comércio, por exemplo, das atividades não essenciais, e em menos de um mês o fechamento novamente. Eu gostaria que o senhor comentasse, com base nesse decreto, quais atividades que poderão funcionar a partir de quinta-feira durante 10 dias e o que permanecerá fechado. Por favor, gostaria que o senhor reforçasse. Olha, Adriel, nós temos aqui o decreto de número 11.856. São, de fato, os comércios essenciais. Mercados, padarias, postos de combustível, farmácias, óticas, que diz respeito à saúde. A exemplo do que nós estávamos trabalhando quando na fase 1. Por exemplo, os mercados, nós estamos nesse decreto também colocando uma pessoa por família, não precisa levar a família inteira para fazer suas compras, uma pessoa já é o suficiente. E também nós temos o decreto que estamos editando, o decreto não, né? A portaria da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro, com o número 5.083/2020, que vai tratar de todas as ordenações também de outros pontos da nossa cidade. Mas, de fato, fica aí as questões essenciais. Comércios fechado, bares fechado, apenas no sistema drive-thru. Não pode ter atendimento presencial. Então, a gente pede aqui à população que entenda essa demanda que nós estamos pedindo. Mais uma vez, reforçar aqui o nosso compromisso com a saúde de Rio Claro, com as pessoas de Rio Claro. Nós não queremos que a aglomeração de hoje vira o velório de amanhã. E, prefeito, com relação à flexibilização, à quarentena, nas primeiras fases, notava-se o funcionamento do comércio à meia porta e também o funcionamento de algumas atividades com as portas fechadas. Houve essa reabertura, no entanto, houve um aumento explosivo de casos da doença. Para que haja essa minimização dos casos, um controle ainda maior, como ficará a fiscalização em todos esses sentidos e principalmente com relação a eventos particulares que têm acontecido aqui no município? Bom, primeiro dizer que é um decreto, nós vamos cumprir esse decreto, não tem como deixar meia porta aberta, fazer de conta que nós vamos, de fato, infelizmente, nesse momento, autuar. Como eu disse, anteriormente foi feita a flexibilização, bastava vir aqui na região central, e não só na região central, a periferia. A periferia nós estávamos vendo como se fosse um final de ano, aglomeração de pessoas, pessoas sem máscaras, pessoas sem noção do que de fato é o Covid,
a sua transmissão, e hoje nós estamos pagando um preço muito alto novamente com o comércio fechado. Eu quero aqui dizer que o pouco tempo que o comércio ficou aberto, nós pudemos ver por parte dos nossos comerciantes, eles quererem de fato cumprir a legislação, mas parte da população não fez sua parte. Nós tivemos aí, como eu disse, um número elevadíssimo que pode custar muito a vida das pessoas. Então, para que nós não perdemos vida, ainda mais, nós vamos continuar firme e forte nesse propósito que é de salvaguardar vidas. Às vezes, com a decisão, uns ficam contentes, outros tristes, mas o fato que nós estamos querendo é salvaguardar vidas. Não temos como mensurar o quanto vai ser importante para a gente esses 10 dias, mas tenho certeza que nós vamos salvaguardar muitas vidas se assim as pessoas de bem da nossa cidade continuarem nos ajudando. Prefeito, nós temos uma pergunta da comerciante Jaqueline Queiroz, que comenta sobre a questão do horário do comércio e que novamente esse será um setor afetado. Gostaria que o senhor então acompanhasse a pergunta da comerciante Jaqueline Queiroz. Nós estamos aqui, comerciantes, para colocar uma questão em debate ou para questioná-lo também se realmente essa necessidade de fecharmos totalmente o comércio quinta-feira seria uma coisa viável. Queria explicar ao senhor o seguinte, que o que eu observei e que nós comerciantes conversamos e nós observamos muito foi que o horário que foi flexibilizado foi muito ruim, com todo o respeito, sei que foi estudado, mas foi ruim. Por quê? A parte da manhã é uma parte muito rápida, onde as pessoas que são autônomas, trabalham, fazem alguma coisa, ou mesmo as mães fazendo os filhos aula online, então sobra muito pouco para correr, pagar um carnê, isso gera aglomeração. Nós não podemos mais ficar sem trabalhar, prefeito, nós não podemos, está muito difícil. Eu estou falando por mim e tenho certeza que por todos os comerciantes de Rio Claro. Então, esse é meu ponto de vista, com muito respeito que eu chego até o senhor e pergunto, o que poderíamos fazer para tentarmos uma nova saída? Porque houve a tentativa do horário das 9h30 a 1h30. Não foi bem sucedido. O que poderíamos tentar, senhor prefeito? Um horário na parte da tarde, nem que fosse só 4 horas também, ou um pouquinho mais, 5 horas. Eu tenho certeza, senhor prefeito, que isso aí geraria menos aglomeração. Primeiramente, Jaqueline, obrigado pela pergunta. Respeito o seu ponto de vista, assim como comerciante. A gente sabe da importância do comércio aberto, mas devido à situação que nós estamos encarando, onde estamos perdendo vidas, onde infelizmente parte da população não está cumprindo a determinação, nós temos que retroceder. E com isso, como eu disse anteriormente, todos nós estamos sofrendo. E com certeza, nós precisamos muito do apoio da população. Porque, como eu disse, nós tivemos um aumento de quase 500% do início da flexibilização até agora. Se nós não colocássemos esses 10 dias, que não foi estipulado por mim, foi estipulado pela equipe técnica e principalmente de doutores e doutoras que nós temos dentro da Fundação Municipal de Saúde, Dr. Jair, doutora Suzy, nós conversamos e aí foi colocado aí esses 10 dias. Pedimos a Deus que realmente nós possamos passar rápido esses 10 dias, e não só voltar o comércio, mas como voltar outras atividades. Mas vai depender muito da ação que nós vamos tomar e principalmente da consciência da população. Inclusive no que diz respeito principalmente aos horários impostos pelo Estado, nós consultamos, eu particularmente liguei para a SIC e também para o Sincomércio, e foi acordado entre esses dois entes que representam o comércio que o melhor horário seria na parte da manhã. Da mesma forma, nós conversamos com o Everton, responsável do shopping. Então é óbvio, eu entendo que se nós tivéssemos mais horários à disposição, com certeza o número de pessoas agrupadas seria bem menor. Mas não depende de mim, porque nós temos uma determinação por parte do governo do Estado, e caso venhamos flexibilizar isso, poderemos responder civil e criminalmente no que diz respeito à justiça, inclusive aqui do próprio município. Então, fica a responsabilidade
Inclusive, eu dividi essa responsabilidade com o Sim Comércio e com a CIRC, no intuito da flexibilização dessas 4 horas, tanto o período da manhã quanto o período da tarde. Caso os nossos comerciantes entenderem para que esse horário pudesse vir para o período da tarde, estou à disposição, sempre respeitando 4 horas. Eu também entendo que 4 horas é um número de horas muito pequeno, mas não foi eu quem criei esses 4 horas, apenas estou cumprindo a decisão do governo do Estado. Para que você que nos acompanha entenda, essas 4 horas, esse período de 4 horas para funcionamento do comércio foi estabelecido pelo governo do Estado. O horário, como iria funcionar, competiu à Prefeitura junto à Associação Comercial e também ao Sindicato do Comércio Varejista. Então, assim que funciona. Uma coisa que precisa ser entendido também é que o contágio do novo coronavírus é de forma rápida. Hoje, em Rio Claro, segundo um estudo da Unesp, uma pessoa já pode contaminar 2, tendo mais pessoas contaminadas. Isso, dependendo da evolução da doença em cada um, pode sobrecarregar o sistema de saúde, como aconteceu nos leitos SUS. Essa é a preocupação. Mais pessoas doentes, mais hospitais lotados nos leitos Covid. Será que vai ter atendimento para todo mundo? Então isso precisa ser refletido. Outro ponto é que, independente se vai abrir o comércio das 9 até as 6 da tarde, nós ainda estamos no período de isolamento social. Nós devemos respeitar essas medidas que são fundamentais para nós avançarmos dentro do Plano São Paulo, dentro dessas fases. Se todos forem às ruas passear, se divertir de alguma forma, há o risco de contaminação. Então a reabertura foi gradual, seguindo alguns protocolos e de forma que fosse necessário um serviço fundamental e não para que as pessoas saíssem às ruas de forma desordenada, sem respeitar as medidas de segurança. Então é bom reforçar, não defendendo ninguém, mas não compete somente ao poder público essa questão. Cada um precisa fazer a sua parte, principalmente continuar respeitando o isolamento, porque nós não zeramos os casos da doença, ela continua evoluindo, não só no município, mas em todo o país e principalmente na região. Santa Gertrudes decretou a fase 1, bem como Cordeirópolis, que não descarta o lockdown. Então é uma situação que preocupa a todos. Então depende do poder público sim, mas também de cada um, para que nós possamos avançar e principalmente não só salvar a economia, mas salvar vidas. Prefeito, voltando à questão da segurança dentro desse contexto, quais são os canais para denúncia de aglomerações, de eventos particulares? No final de semana, muitas foram as críticas nas redes sociais de que as pessoas ligavam no Disque Denúncia, mas ninguém atendia, ou se atendia, era dito que não era possível fazer alguma coisa mais enérgica. Como que fica essa questão? Eu quero dizer que os maiores fiscais nossos, com certeza, é a população. No final de semana, inclusive, eu recebi algumas ligações. Quero dizer aqui que os telefones 153 da Guarda Municipal e também 190 estarão sempre à disposição, 24 horas por dia. Nós temos o 35267205 também, que é da ouvidoria. Mas é importante dizer que nós não temos fiscais da forma que gostaríamos. Tá? Nós tivemos aí a Guarda Municipal atuante, juntamente com a Polícia Militar. Pasmem, algumas festas, inclusive, tiveram a presença aí da Guarda Municipal, da Polícia Militar, mesmo com todo o apelo que o poder público tem feito. Não é momento de fazer grandes aglomerações, inclusive em uma das festas tinha até show ao vivo. Então fica aqui nossa dica, nós não queremos, de fato, estragar a festa de ninguém, mas também não queremos que as pessoas irresponsáveis venham fazer vítimas na nossa cidade. Então nós pedimos aí a sua festa de aniversário nesse momento, com grande pessoas, aglomeração, deixa para depois. Nós estamos adiando várias festas, inclusive a festividade de Rio Claro, nós não tivemos condição de fazer o show que nós sempre gostaríamos. Então, de fato, nós precisamos muito do apoio da população, para que a nossa festa não vire, como eu disse, vou reforçar aqui, o velório de amanhã, e pode ser um da família da gente. Prefeito, outras questões também envolvem os testes rápidos. Até o momento, quantos foram os testes adquiridos pelo município e também recebidos pelo governo federal? Quantos também foram utilizados até o momento?
Bom, boa pergunta, Léo. Até nós temos sendo muito bem questionado no que diz respeito aos testes. O município de Rio Claro adquiriu os 10 mil testes com recurso próprio, dinheiro do povo de Rio Claro. Nós recebemos a segunda leva, uma leva do governo federal de 4.600 testes e no último agora mais 3.100 testes. Importante dizer que desse total, quase 4.000 testes nós já executamos, com uma amplitude principalmente seguindo o protocolo de saúde do Ministério da Saúde. Às vezes as pessoas perguntam, vai ter teste para todo mundo? Não vai ter teste para todo mundo. Nós não temos condições financeiras de fazer teste para todo mundo. Até eu gostaria de fazer, só para que as pessoas tenham ideia, cada teste nosso, quando nós compramos, nós pagamos R$168 cada teste. Hoje, pode ter certeza que tem pessoas que pagaram no mesmo teste 200 e poucos reais aqui em Rio Claro, se assim compraram, conseguiram comprar. Mas o que nós temos, nós estamos seguindo religiosamente uma portaria estipulada aí pelo Ministério da Saúde. Ampliou-se um pouco mais principalmente a questão da testagem. Anteriormente, só as pessoas que estivessem ingressado aí na UTI, internadas. Hoje a pessoa chega na UPA, quando o profissional médico, não é o prefeito que vai falar assim, você vai fazer, não, eu não sou apto, eu não tenho estudo para fazer esse diagnóstico precoce. Quem tem é o profissional médico. Então, ele com certeza, colocando ali que a pessoa tem que fazer o teste, tenho certeza que nós iremos fazer. Inclusive, eu quero aqui agradecer muito o apoio, principalmente do Laboratório Municipal de Rio Claro, que tem feito, juntamente com todas essas testagens, esse trabalho de aferição aí nas pessoas, e com certeza esperamos aí o mais rápido possível ampliar essa testagem e, acima de tudo, fazer com que nós tenhamos aí um resultado e uma foto do momento, se Deus quiser. Então, prefeito, nesse ponto não é possível então ofertar esses kits, esses testes à população em geral? Não é suficiente? Não. Até gostaríamos. A vontade minha, eu costumo dizer que a vontade política é diferente da financeira. É um teste rápido, nós precisaríamos aproximadamente de R$36 milhões para fazer a testagem só na população de Rio Claro. Estou falando de 210 mil habitantes, sem contar a micro-região. Então, nós não temos esse recurso hoje à disposição, até porque não é a questão epidemiológica testando todo mundo. Então, agora, por exemplo, está sendo testado todo mundo da saúde, da segurança, dos profissionais aí, os nossos coveiros, setores que estão vulneráveis à questão do Covid. A população quando tem uma recomendação médica, atendendo o protocolo, nós estamos fazendo. Temos mais testes, sim, no total aí vai dar quase 18 mil testes para a população de Rio Claro, 17 mil testes, inclusive aquelas pessoas que foram orientadas pelo profissional médico, com certeza será feito os testes. O teste, no caso, então, é somente para casos graves, situações mais críticas? Não, sintomático, mais precisamente quando as pessoas estão sintomáticas. Anteriormente, aquelas pessoas que têm sintomas. Aquelas pessoas assintomáticas que não têm sintomas, geralmente o profissional da saúde não vai indicar. Mas aquela pessoa que vai até a UPA, demonstra aí que está com sintomas da Covid, e o médico achar necessário, faz sim a orientação para fazer o teste. Então, todo o critério técnico está sendo feito pelos nossos profissionais da saúde. E, prefeito, esse teste rápido acaba sendo confiável com relação ao resultado, porque é preciso fazer ainda uma contraprova. Então, qual é a confiabilidade desse teste? Hoje é até importante falar que nós temos a parceria com o IAL, o Instituto Adolfo Lutz. Os nossos testes, anteriormente, quando você fazia o teste rápido, você precisaria fazer o PCR, que o IAL que faz, né? E agora, uma determinação do Ministério da Saúde, o teste rápido conta sim para a contagem de positivados e negativados. Então, hoje, dentro do critério de portaria e também de protocolo, vale também o teste rápido para a contagem. Anteriormente, você tinha que fazer o teste rápido, até no nosso boletim, nós falávamos em teste rápido, não sei se você se lembra, e agora segue só os positivos sem a questão do teste rápido. Então, hoje nós temos o Instituto Adolfo Lutz, inclusive um ganho muito grande para Rio Claro, em parceria com a Unesp. Nós temos as máquinas que faz essa análise aqui em Rio Claro, não somente para Rio Claro,
mais para a região, mas é importante dizer que os testes que nós estamos elaborando hoje é contado como se fosse no Instituto Adolfo Lutz. Para você que está chegando agora, nós estamos conversando com o prefeito Juninho, que traz informações sobre o novo decreto com o fechamento dos serviços não essenciais a partir de quinta-feira, durante 10 dias aqui no município. Prefeito, muitas pessoas estão nos acompanhando, algumas chegando agora. Eu gostaria que o senhor comentasse novamente sobre o que irá funcionar nesse momento a partir de quinta-feira. Muitas perguntas nesse sentido. Isso. Importante dizer que o decreto de número 11.856 já está sendo publicado hoje no Diário Oficial online do nosso município. Você vai ver todo o nosso decreto. São, de fato, estabelecimentos essenciais, como nós sempre falamos, do início. Nós voltamos à fase 1. Então, leia-se mercados, padarias, farmácias, postos de combustíveis. O comércio não pode abrir, nem de meia porta. O sistema drive-thru, por exemplo, a pessoa liga, quer uma roupa, então vendendo por aplicativos, aí é outra questão, mas não pode ter contato físico durante esses 10 dias. É importante dizer que o nosso decreto estará na íntegra, acompanhando também a portaria da saúde do número 5.083, que também vai ser publicado no Diário Oficial, que trará toda a legislação, quais são os procedimentos, mas de fato, para as pessoas entenderem como que nós saímos há 22 dias daquela situação que infelizmente nós voltamos nesse momento, mas se faz necessário. E o que levou a essa situação que nós estamos hoje é a falta de responsabilidade de parte da população que, vendo a Covid e não acreditando que ela existe, levou-se ao caos, infelizmente, na nossa cidade. Prefeito, reforçando, pet shop, oficinas mecânicas podem funcionar, material de construção. Isso, material de construção, pet shop, isso mesmo. Prestador de serviços. Prestador de serviço, desde que seja na questão da saúde, podem funcionar. Óticos pode funcionar. Sempre lembrando que mesmo estando aptos a funcionar, tem que seguir a recomendação da portaria. Distanciamento, álcool gel, máscara. E vai um detalhe. Nós vamos começar, principalmente nesses dias, fiscalizar o uso das máscaras. Tem alguns comércios, inclusive pequenos comércios, que estão deixando as pessoas adentrarem no comércio sem a máscara. A multa vai em cima do CNPJ. Tá? Se um profissional nosso da fiscalização identificar, quem é prejudicado é o comércio e não a pessoa. Diferentemente na rua. Quando é pego na rua, a multa vai em cima do CPF. Então é importante dizer que nós não queremos multar ninguém, nós queremos principalmente que as pessoas nos ajudem a combater o coronavírus, se protegendo e protegendo a sua família em especial. Prefeito, informe para o público que nos acompanha onde é possível acessar esse decreto para que as coisas possam ficar mais claras também. Sim, no site oficial da Prefeitura de Rio Claro, eu de fato, depois eu posso até passar, é o www.prefeitura-rc.rioclaro.sp.gov.br. Tem lá o decreto, vai estar também lá, o decreto já está online e também a portaria também já foi publicada, vai ser publicada também para completar o decreto. Mas é importante dizer que vai passar a valer esse nosso decreto a partir do dia 25. Então, a partir de quinta-feira, a questão dos ambulantes também estão proibidos. Nós vamos monitorar muito esses 10 dias, para que nós possamos, como eu disse, nós gostaríamos muito de que outras atividades voltassem, mas infelizmente não foi isso que aconteceu, devido à falta de responsabilidade de parte da população. E há algumas questões aqui. Feira livre não será mais permitida, bem como academias não estavam em funcionamento desde então. Então, voltando para a fase 1, isso não é permitido. Perguntaram sobre a questão de academia em condomínios. Isso compete ao condomínio, mas obviamente, por gerar aglomeração, não é permitido. As academias em bairros, na região central, não estavam permitidas, somente na fase 3, caso eu não esteja enganado. As igrejas devem permanecer fechadas. É de conhecimento que algumas estão funcionando com base no decreto do governo federal, mas não é válido pelo Estado nem pelo município. Então as igrejas não devem funcionar nesse momento ainda. Então essas são algumas
questões respondendo a vocês, outras referentes ao decreto sobre o que abre ou não no site da Prefeitura. Prefeito, falando com relação... Eu só gostaria de fazer um parênteses, porque é o seguinte, nós estávamos trabalhando aí, inclusive, para flexibilizar a parte aí na questão, principalmente das igrejas, lembrando que as pessoas, nós temos muitas pessoas que estão em depressão, e nós tivemos uma conversa muito grande com nossos líderes religiosos, que foram unânimes também na questão da preservação de vidas. Inclusive nós tínhamos um decreto, uma portaria, que nós estávamos trabalhamos para que nós pudéssemos flexibilizar, mas quando anunciamos, antes mesmo de assinar a portaria, o Ministério Público local já foi e já pediu para que nós acompanhássemos o decreto do governo do Estado. Porém, os cultos online estão permitidos, tá? Os cultos online, que é o que nós estamos acostumados aí a ver, as pessoas, inclusive nesse novo que nós estamos, novo normal, mas sempre levando em consideração aí que nesse momento tudo, sem exceção, se não for essencial, permanecerá fechado. Inclusive você falou de feiras livres, nós temos nossas feiras, como se trata de alimentos, nós estamos conversando, ela pode estar funcionando, ela poderá, porque se tratar de alimentos, mas nós estamos notando aí de forma significativa que as pessoas já não estão indo tanto mais às feiras. Lembrando sempre na questão da proteção, por exemplo, igual no mercado, não precisa ir a família toda, vai uma pessoa apenas. A questão das feiras, elas podem funcionar abertamente ou só sob o regime de drive-thru? Não, as feiras, tanto as feiras que recentemente voltou a funcionar, elas poderão funcionar desde que sem aglomeração, com distanciamento. Então as feiras também poderão funcionar porque elas estão vendendo aí, no caso, alimentos. Nessa nossa conversa, nós estamos conversando por partes, falamos sobre a questão do comércio, de comerciantes fazendo questões ao prefeito, também sobre a questão do decreto. Agora, com base no que muitos estão perguntando, será feita a pergunta relativa ao número de leitos e respiradores aqui no município. Prefeito, eu gostaria que o senhor informasse o número de leitos disponíveis de internação e UTI, leitos gerais, tanto para doenças gerais como para a Covid, disponíveis na rede pública e particular aqui no município. Nós temos hoje um total entre rede SUS e privado, 57 leitos. Recentemente nós estamos aí em parceria com a Santa Casa, o município comprou mais 10 leitos, nós adquirimos mais 11 respiradores, mais R$1 milhão de investimento aí nos nossos respiradores que ficarão para o município, mas todos esses leitos, como a gente sempre fala, nós estamos tendo pica, sazonal, igual você falou, no momento você atinge 100%, aí você abaixa para 80%, e isso você coloca em risco, porque Rio Claro não vive só o Covid. Nós temos acidentes, infelizmente, nós tivemos uma vítima fatal ontem, um jovem que sofreu um acidente, vítima fatal. A cidade tem a sua vida, nós temos infelizmente pessoas que infartam, AVC e precisam também de leitos. Então por isso a gente pede aqui, não somente para a população de Rio Claro, mas as cidades vizinhas que são atendidas de Rio Claro, na importância de se preservar. Porque por mais que tenhamos, e nós estamos trabalhando aí para que logo mais anunciemos aí mais leitos, aí transformando um local que até então era um local para atendimento básico e se tornando num centro hospitalar para atender ainda mais, elevando mais 26 leitos a mais, que é um chamado hospital de campanha, mas nada mais é do que um hospital que vai atender não só o momento do Covid, mas é um grande ganho para a população, é pequeno diante da situação que nós estamos. Então, 57 leitos, adquirimos mais 10, 67 leitos, mais 11 respiradores que chegou, nós vamos montar mais 27 leitos. Então parece muito, mas se você levar em consideração só o número de pessoas internadas, nós temos 70, ontem nós tínhamos 79. E um agravante, ontem, por exemplo, uma jovem foi internada e entubada de 32 semanas de gestação. É isso que mais impacta. Se você prestar atenção hoje no nosso boletim, se você pegar aqui o número de pessoas, acima de 81 anos, 13 pessoas apenas. Do número de 638,
620 é de 80 anos até o 0 ano. Então está aqui, ó. Nós temos que entender da importância de se preservar. Prefeito, exclusivamente para o tratamento da Covid-19, quantos leitos nós temos disponíveis no município, seja rede pública e particular, internação e UTI? Nós temos hoje, para atendimento Covid, 30 leitos de UTI. É isso que é importante deixar para atender toda a nossa cidade do SUS. E depois nós temos mais 27 aí que é da rede privada. Inclusive tem alguns hospitais privados nossos aqui. Nós temos essa parceria, caso o município venha precisar desses leitos, existe um acordo, inclusive o município pode comprar esses leitos, mas dizer que nós temos hoje uma capacidade instalada, não o que gostaríamos, mas o que é realidade hoje. Como eu disse, nós estamos trabalhando aí, os leitos da Santa Casa já vai abrir também, porque tem um semileito também, que é mais 10. Então, só para deixar bem esclarecido, hoje o que temos não é o suficiente para cuidar de todo mundo. Então, por esse motivo, eu faço mais um apelo para que a população se cuide. Prefeito, aproveitando esse gancho e a pergunta do Fábio Marchetti, que nos acompanha, caso o município precise de um leito particular e vice-versa, como que funciona essa dinâmica? É possível? É preciso pagar alguma coisa? Como que funciona essa organização? Isso, Fábio. Lembrando que o SUS é universal. Se a rede privada precisar, o ente federativo, o município é obrigado a ceder vaga para salvaguardar vidas. Então, do sistema privado para o público, nós somos obrigados. Do sistema público para o privado, nós temos que, caso venhamos ter a necessidade, nós temos que comprar. Mas eu quero agradecer aqui todos os hospitais que nós estamos tendo parceria, São Rafael, Santa Filomena, Unimed, que se colocou à disposição para que juntos possamos, de fato, combater o coronavírus. Então, se caso o hospital privado precisar, ele tem o direito de internar na rede SUS. E o vice-versa, nós temos que pagar, e aí é óbvio, existe sempre um acordo entre os hospitais com a municipalidade. Hoje, como eu disse, nós estamos somando todos os leitos, monitorando, mas sempre pedindo aí a Deus que nós não precisamos aí desses leitos. É importante ressaltar também que o município de Rio Claro não atende exclusivamente pacientes de Rio Claro, ele atende uma microrregião. Por exemplo, se Santa Gertrudes precisar de leito, eles vão recorrer ao município, Ipeúna, por exemplo. Então, é algo mais abrangente. E reforçando também, como já foi dito, o contágio pelo novo coronavírus é de forma rápida, contagia de forma mais rápida que as demais doenças. Então, seja qual for o sistema de saúde do mundo, ninguém está apto, preparado para atender uma demanda grande de pacientes, visto como ocorreu na Itália, em que chegou um momento que os médicos teriam que optar entre quem ia viver ou morrer. Então, independente ao número de leitos, nenhum sistema de saúde está preparado nesse momento para enfrentar a doença, que o contágio é rápido e se manifesta de forma diferente em cada um. Então, o resguardo, o respeito às normas de segurança é fundamental para que nós não precisemos de atendimento em uma situação mais grave. Prefeito, ontem o senhor falou da ocupação de 100% dos leitos. Esses leitos são SUS, são leitos de UTI e internação? Como que são esses números? Isso, ontem nós falamos 100% da capacidade SUS. Lembrando que nós temos uma flexibilidade aí na questão da rede privada, mas tudo que nós estamos falando realmente é da rede SUS. Hoje, por exemplo, nós tivemos um número de internados um pouco menor do que ontem, mas o número ainda passa de 80%, e é importante, como você bem disse, nós temos aí situações, como foi dito na própria Itália, onde os profissionais tinham que escolher quem ia viver, quem ia morrer. Em hipótese alguma, nós temos que admitir isso em Rio Claro, não que lá eles admitiram, foi uma consequência também, mas se nós não tivermos aqui a consciência de que um depende do outro, mas principalmente o seu esforço vai me ajudar e eu vou te ajudar, de fato nós poderemos chegar nessa situação que algumas pessoas inclusive desacreditam, questionam como que é feito o velório, ou melhor dizendo, o enterro de uma pessoa que falece suspeito ou positivo por Covid. Não tem velório. As duas situações não tem velório. Nós, semana passada,
enterramos 2 pessoas, 2 horas da manhã, sem velório. Imagine isso, a dor para uma família. Então, aquelas pessoas que não acreditam, se preservem para preservar a sua família. E aqueles que acreditam, nos ajudem a levar essa informação para o maior número de pessoas possíveis. O prefeito circulou nas redes sociais no final de semana de que o município teria adquirido respiradores na faixa de R$100 mil, que não seriam novos e sim remanufaturados. Procede essa informação? Esse preço é um tanto elevado? Não. Quem falou 100 mil falou errado, é 110. Nós pagamos R$110 mil em 6 respiradores, se não me falha a memória, e R$60 mil em outro respirador. É que de fato nós estamos no momento de uma disputa eleitoral, né? Onde as pessoas, principalmente aquelas pessoas que não têm o que fazer, inventam-se mentiras e ventilam-se mentiras. Todos os respiradores são novos, sem exceção, estão lá, não é manufaturado. São respiradores novos que estão à disposição da população, inclusive vários deles top de linha. Nós estamos, inclusive, quando o início da pandemia, chegaram a oferecer respiradores a R$325 mil. Eu repudio aqui esses valores altíssimos, mas tenho que dizer aqui, principalmente a população de Rio Claro, que está lá no portal da transparência, todas as informações. Agora, o que eu não vou admitir é mentira. Para mentira, eu não dou nem ênfase. O que eu tenho que dizer é que estão lá, logo mais estarão à disposição da população. Recapitulando, nós pagamos R$110 mil em alguns e R$60 mil em outros, mas todos top de linha, referendado pela Anvisa, mas acima de tudo com muita responsabilidade, que a hora também se faz necessária. E Juninho, com relação ao hospital de campanha, qual será essa estrutura e quando ele vai começar a funcionar? Inclusive, para que nós possamos de fato ter o hospital de campanha, nós precisamos ter os respiradores. E aí, para as pessoas que quando pior, melhor, é um balde de água fria, porque nós vamos montar não um hospital de campanha, nós vamos montar uma estrutura que vai ficar permanente à população de Rio Claro. Inclusive, o local já foi escolhido, na UPA, no Hospital do Cervezão. Estamos estruturando, vamos dar dignidade principalmente para as pessoas que serão acolhidas pelo Covid, e será para a vida inteira. Aquela área que até então funcionava só pela metade estará à disposição da população. É óbvio que o prazo para que nós possamos entregar, eu queria entregar isso ontem, mas aí a dificuldade de comprar equipamentos, nós tivemos uma dificuldade muito grande, porque de fato você conseguiria comprar respirador por 80, 50 mil na situação que nós estávamos, mas levaria 180 dias, inclusive você tinha que dar o dinheiro, um aporte para segurar a compra. Nós não fizemos isso, nós compramos agora, já está aqui em Rio Claro, vamos colocar à disposição da população, mas principalmente com responsabilidade, e nos próximos dias nós estaremos anunciando a abertura, não do hospital de campanha, mas um hospital permanente que vai atender o Covid, e assim que terminar ficará para a população de Rio Claro. E o senhor tem números desse investimento? Qual é o valor destinado pelo governo federal, do estado e a contrapartida do município? Bom, nós recebemos do governo do estado, do governo federal, acho que aproximadamente R$5.600.000, se não me falha a memória, são muitos números. O município também está aportando uma sigla significativa. É óbvio que quem trata desse assunto em especial são os meus secretários, o Maurício e também o Gilmar, que está trabalhando fortemente para que possamos, o mais rápido possível, colocar à disposição da população os equipamentos que venham salvaguardar vidas, mas logo mais teremos fechado principalmente os valores que estão sendo investidos no hospital, que se transformar no centro hospitalar lá na região do Grande Cervezão. E prefeito, uma pergunta sobre a questão da flexibilização. O senhor acredita que foi um erro ou um acerto reabrir as atividades não essenciais num período em que os casos não estavam estacionados aqui em Rio Claro? Bom, é muito difícil falar erro e acerto no meio da pandemia que nós estamos. O que de fato existe é uma pressão muito grande por parte dos segmentos em Rio Claro, e eu entendo que se faz necessário. Eu imagino a pressão que o governo do estado sofreu também, consequentemente eu sofro essas pressões aqui, mas de fato nós temos que entender o que a parte técnica de saúde pública está falando. Sabemos que, mais uma vez eu quero falar aqui, o que nós estamos pedindo para que a população nos ajude
é difícil. Mas, prefeito, quem vai pagar meu aluguel? Por exemplo, nesse decreto eu estou prorrogando por mais 60 dias o corte do fornecimento de água em Rio Claro. Suspendemos aí a cobrança de juros e multas no que diz respeito ao erário do município, as multas, as questões que nós tínhamos em Rio Claro. Mas, porém, todos nós estamos sofrendo. Agora, falar se a flexibilização nesse momento, principalmente nesse momento de frio, onde a gente sabe que os problemas respiratórios aumentam significativamente, sabemos que é uma questão preocupante. A flexibilização nesse momento mostrou, através de números, que o momento agora não era o momento de fazer a flexibilização. Ou melhor dizendo, lá atrás, será que não podia esperar um pouco mais para fazer o lockdown, como foi falado? Então hoje de fato existem várias vertentes, mas de fato que nós temos que dizer que com os erros e com os acertos temos números, e com certeza isso serve de base e de amostragem para que possamos errar menos. É assim que eu penso nesse momento. E ontem o senhor anunciou que a ocupação de 100% dos leitos SUS para os pacientes em tratamento da Covid-19. Uma pergunta nesse sentido é se o município agiu de forma responsável para que se atingisse esse nível de ocupação e, a partir disso, tomasse medidas mais drásticas. Sempre o município vai ser pautado pela responsabilidade. É que não depende somente do prefeito ou do secretário. O que nós pedimos aí, mais uma vez eu faço um apelo aqui, que as pessoas entendam esse nosso pedido. Não é o Juninho somente enquanto ser humano, não é o prefeito, mas é a pessoa com quem tem que tomar as decisões do município. Eu fico muito triste de ter voltado aí à fase 1 por uma decisão de olhar o meu município apenas, vendo que a vida humana, principalmente as pessoas, estão em risco. Eu vejo algumas pessoas que desacreditam, mas de contrapartida, quem paga o preço somos todos nós. Hoje, infelizmente, a situação que estamos, eu faço meia-culpa, mas eu também não chamo a responsabilidade somente para mim. Eu preciso da população. Eu preciso que quando o comerciante fala mantendo o distanciamento, as pessoas entendam. E lembrando que não precisaria nem disso, se todos nós olhássemos um para o outro e entendessem a importância de cada um para a vida do seu ente querido, da sua família. Prefeito, o Adnan Artolan, que é prefeito de Cordeirópolis, falou que o município está a um pé do lockdown e que, caso essa medida seja tomada, vai depender de um agrupamento por meio de Santa Gertrudes e também um consentimento por parte de Rio Claro. O senhor é a favor dessa medida? É descartado esse lockdown? Bom, de fato, nenhum dos prefeitos aqui, eu fiz referência logo assim que cheguei, o nosso prefeito de Santa Gertrudes, Cordeirópolis, Limeira, Piracicaba, nenhum dos prefeitos quer fechar comércio, paralisar a vida econômica da cidade. Mas se for necessário para salvaguardar vidas, assim o faremos. As medidas são tomadas mediante as respostas que temos em mãos. Então não descartamos nada nesse momento. A única coisa que nós queremos é salvaguardar, proteger a população, custe o que custar. E reforçando essas questões, pessoal que nos acompanha, o Estado considera a ocupação de leitos e o número de casos e o isolamento social para que nós possamos avançar dentro dessas fases. E Rio Claro está dentro da região de Piracicaba, que é um grupamento de municípios em que esses dados são avaliados e, de forma geral, é computado, e aí sim nós vamos poder avançar ou não dentro do Plano São Paulo, que são 5 fases. Nós estávamos na 2, por decisão do município, por decisão do prefeito Juninho, ele optou então para voltar à fase 1, que é o funcionamento somente dos serviços essenciais, para que nós não possamos piorar ainda mais a situação lá na frente. Prefeito, se nós continuássemos com a abertura, com o crescente número de casos, certamente nós não passaríamos para a próxima fase também, né? Com certeza, a preocupação nossa sempre quando diz governo do estado, ele vê o macro, nós temos que ver a nossa cidade, a nossa região. E a preocupação minha, inclusive quando o Adriel me ligou falando que Rio Claro permaneceu na fase 2, de fato não despertou nenhum tipo de novidade para mim, porque eu particularmente aguardava que o governo do estado iria anunciar
a fase 1, porque nós estávamos acompanhando a crescente que a nossa cidade, a resposta de algumas pessoas que não acreditam que a Covid está aí, não se preserve e também não preserve os demais, estava acontecendo em Rio Claro. Então, é óbvio que, como você bem disse, eu, enquanto prefeito, eu não posso flexibilizar para mais. Por exemplo, eu não posso colocar aqui em Rio Claro que o comércio vá funcionar acima de 4 horas, mas eu posso, enquanto prefeito, falar que o comércio vai funcionar apenas 2 horas. Então, sempre quando é para menos, o prefeito está autorizado a fazer essas mexidas dentro do sistema. Um alvo de críticas é com relação à Avenida 29, a Presidente Kennedy, onde as pessoas praticam atividades físicas e aproveitam para o lazer também. De alguma forma, apesar da lei garantir o direito de ir e de vir, é possível restringir o acesso, a circulação dessas pessoas nesse espaço? Caso não, de que forma a Prefeitura vai tentar orientar essas pessoas para se evitar que haja alguma contaminação, por exemplo? Bom, de fato, o que nós precisamos aqui, mais uma vez eu reitero, é a conscientização da população. Aquelas pessoas, nós estamos vendo, inclusive hoje eu passei em torno do Aeroclube, a gente vê as pessoas se exercitando, é importante essas pessoas se exercitarem. Porém, existe uma aglomeração muito grande. É muito difícil para o gestor público ter que ditar o que deve e o que não deve ser feito. É muito doído diante do ir e vir das pessoas, mas diante dos números que estão aí, da situação que estamos vendo, das dificuldades que estamos enfrentando. Porque, como eu disse, às vezes as pessoas estão saudáveis, estão assintomáticas, quando chegam nas suas casas, quem está lá? Seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó. E são essas pessoas que, infelizmente, ficarão sujeitos ao coronavírus. Como eu disse, se você pegar dos 25 óbitos que nós tivemos, 90% é acima de pessoas acima de 80 anos. 60 anos. Então prestem muito bem atenção nessa questão. Ontem, por exemplo, nós tivemos um óbito de uma pessoa de 52 anos. É óbvio que já tinha comorbidade, mas um jovem senhor de 52 anos. Então a circulação, nós colocamos carro de som, nós fechamos os espaços públicos, o espaço família, o Lago Azul continua fechado. Mas se não tiver a conscientização das pessoas, inclusive houve até depredação na Presidente Kennedy ali em torno do Aeroclube, quando nós colocamos os cavaletes, evite aglomeração, teve alguns vândalos que foram lá e quebraram os cavaletes. Aquilo ali é uma falta de respeito com a saúde pública da população, não só com o Juninho, com o prefeito, mas sim com a população. Então eu peço, evitem aglomeração, não tem só o quadrilátero ali do Aeroclube para fazer sua caminhada. Usem outros espaços, ou melhor, fiquem em casa nesse momento difícil, principalmente esses 10 dias também. Prefeito, essas conversas têm sido realizadas desde março, quando começou a quarentena. Diálogos, informações diárias junto à população têm sido fornecidas. Mas muitas pessoas continuam insistindo na questão da dengue, que são quase 1000 casos no município, que ainda há mortes por meio dessa doença. É claro, há dengue, há outras doenças que não param. Nós temos uma nova situação, que é o coronavírus. É uma situação totalmente diferente, é uma pandemia que desafia a classe médica. Não há uma medicação ainda assertiva, não há vacina principalmente. Então nós devemos separar as coisas. A dengue é uma questão de higiene e de educação. Se você não limpa o seu quintal, certamente vai ter criadouros da dengue. Agora, o coronavírus é uma questão pandêmica e que não há vacina, é um vírus. Então, é preciso a conscientização das pessoas, principalmente com relação à higienização e às normas de segurança. Prefeito, voltando à questão do decreto, no dia 1º de junho, com a reabertura do comércio, foi suspensa a cobrança da área azul. Agora, com a suspensão novamente dos serviços não essenciais, mas com a manutenção dos bancos e das lotéricas, a área azul vai funcionar ou não? Nós estamos discutindo isso internamente, né? Até com a questão do meu secretário, Coronel Bela Gamba. Estamos, inclusive hoje, nós colocamos na pauta. Caso tenhamos alguma mudança, nós estaremos informando a população, é óbvio, na quinta-feira. Prefeito, qual a expectativa do senhor da administração pública durante esses 10 dias? A expectativa é que realmente são 10 longos dias. 10 longos dias de reflexão,
que as pessoas entendam que não somente ela, mas a sua família pode ser vítima. Lembrando que todo exercício nosso, nesse momento, vai ajudar outras atividades. Nós tivemos um ênfase aí, por exemplo, comércio aberto, aí logo mais para a fase laranja, para a fase amarela, nós teríamos aí a conquista de restaurantes, bares e similares funcionando. A questão das lojas, principalmente dos nossos cabeleireiros, das manicures, salão de beleza, poderiam também funcionar. E o que aconteceu? Voltamos a estaca zero. É uma decisão nossa, progredir ou regredir. Não é do prefeito Juninho somente. Não é do prefeito Juninho somente. É de todos nós, é de você que está aí nos vendo. Eu sei que tem pessoas que ficam muito chateadas, assim como eu, de ter que voltar para trás, mas lembrando que o nosso retrocesso nesse momento é para salvaguardar vidas. Acompanhe os boletins, acompanhe as atividades do município, mas não duvidem do Covid. Como eu disse e reforço aqui, eu não estou aqui para falar de obras, eu não estou aqui para pedir voto, eu não estou aqui para falar da avaliação do meu governo, do nosso governo, mas estou aqui para a única coisa, pedir a proteção para você e para sua família, só isso. Isso eu já fico feliz, eu já saio, como se diz, dessa pandemia, e é isso que eu sempre falo, nós só vamos vencer o Covid se tivermos respeito e educação. Assim como foi falado, principalmente da dengue, a dengue também mata, mas as pessoas ignoram, assim como estão ignorando o Covid. E podem ter certeza, algumas pessoas só darão valor quando for alguém da tua família que infelizmente for vítima do Covid. Prefeito, é claro que compete ao secretário da Saúde, mas o senhor tem informações de como está sendo realizado o tratamento de pacientes leves e graves da Covid? Sim, sim. Os que são graves, de fato, são internados, são no sistema internados ou em UTI. As pessoas que foram positivadas estão sendo acompanhadas principalmente pela vigilância, tem esse acompanhamento remoto, as pessoas se conversam, nós temos todo um setor que faz esse contato direto, tem o isolamento, que é importante, não adianta a pessoa ter Covid e só porque ela está meio que assintomática, não, eu vou até ali, esse até ali já contamina mais um, esse contamina 2, esses 2 vai contaminar 4, esses 4 vai contaminar 8, e assim nós temos que ter o quê? É esse monitoramento, mas é óbvio, como eu disse, nós não temos fiscais para todo mundo, por isso a gente sempre fala, é importante as pessoas que foram positivadas, muitas pessoas já recuperadas, já temos vários testemunhos de pessoas que venceram o Covid, mas temos também a preocupação de muitas outras que pegarão o Covid. Com relação aos medicamentos, está sendo aplicada, administrada a cloroquina, por exemplo? Nós fizemos uso sim da cloroquina, inclusive aqui em Rio Claro. Inclusive houve um boato que o governo do estado não estaria repassando a cloroquina para os municípios. Em Rio Claro nós estamos utilizando, inclusive, como eu sempre falo, né, infelizmente houve uma politização muito grande da doença. Nós estamos vendo 3 entes federativos, governo federal, estadual e municipal. O federal não se entende com o estadual e quem paga o preço é o municipal. Então, toda a questão que venha dentro da questão, é óbvio, sempre respeitando as informações técnicas. Até que o Covid, até que a cloroquina foi importante para o combate, nós estamos utilizando. É óbvio que sempre com muita responsabilidade, no sentido de salvaguardar vidas. Eu não sou profissional médico, eu sou uma pessoa muito obediente nas questões da legislação e principalmente na questão de saúde pública. Juninho, novos horários dos ônibus do transporte público foram anunciados para atender os horários de pico. Sim. Em função da reabertura do comércio. Com o fechamento, como que ficam os horários dos ônibus? Tem alguma definição nesse sentido? De fato é o seguinte, muito obrigado até pela pergunta, porque me dá a oportunidade de esclarecer algumas verdades. Toda vez que você vê, ou melhor, vamos começar a recapitular o que era o transporte público antes da pandemia. Nós transportávamos até 20 mil habitantes, 18, 20 mil pessoas por dia. Com o início da pandemia, baixou para 2.500 transportes por dia. E agora, com a flexibilização, chegamos a 3.500 no pico de 4 mil pessoas transportadas por dia. Então você vê que as pessoas estão também com todo
o cuidado que está tendo, a empresa de ônibus colocou pessoas para desinfectar os assentos, os corrimãos, mas de fato as pessoas estão meio com medo também de utilizar o transporte público. E com isso, quando o transporte público circula vazio, quem paga essa passagem é o município. Então por isso tem que ter na balança sempre a questão de número de pessoas transportadas por quilômetro. Então essa é uma soma que dói no bolso, principalmente do município, que eu gostaria de ter 100% da frota, é óbvio que eu gostaria de ter 100% da frota funcionando. Nós estamos também observando, com esse aumento de números em horários de pico de carros, de ônibus, para realmente evitar aglomerações. Mas tudo tem que ser reavaliado, mas nesse momento permanece do jeito que está e você presta atenção toda vez. Tem os horários de pico, mas horários de pico a gente sabe do horário que é. E quando não é horário de pico, você vê o ônibus circulando vazio. Toda vez que o ônibus circula vazio, quem paga é o município. Tem pessoas perguntando sobre a questão da rede pública de educação. Essa questão da retomada das atividades, das aulas, não constavam nem na fase 5 do Plano São Paulo, porque é uma incógnita como nós vamos avançar nesse sentido com relação à doença. Como se sabe, devido à estrutura que se tem, a rede particular tem mantido as aulas agora de forma online por meio da tecnologia, o que não é possível na rede pública de educação diante das dificuldades que existem. Alguma novidade, algum parecer nesse ponto, prefeito? Ainda não? Bom, de fato aqui eu quero agradecer aos meus profissionais da área da educação. Se eles estão parados é porque existe uma pandemia. Vai aqui a minha solidariedade a todos os profissionais da educação, meu carinho. Aos meus mestres eu tiro o chapéu. Dizer que nós tivemos aí algumas conversas, o nosso secretário Adriano já apresentou um processo de retomada, já estamos discutindo esse processo de retomada, porém nós dependemos muito do governo do estado. E para que as pessoas entendam um pouco o dinamismo, nós temos quase 20 mil alunos sob a responsabilidade do município. Então nós estamos trabalhando principalmente nessa questão, esse novo normal, como que vai proceder daqui para frente, quantos alunos deverão estar na sala de aula, porque como eu disse, mesmo que tenhamos, e se Deus quiser, num futuro próximo, a redução dos contaminados, nós teremos uma sequela que vai levar anos e décadas para que realmente a gente viva de uma forma mais normal. Mas hoje não é possível você colocar mais 40 alunos na sala de aula. Eu, quando eu estudava, era 40, 43 alunos. Então, como que vai ser? Lembrando que, graças a Deus, no nosso município, nós estamos com várias escolas prontas para serem entregues. Só não foi entregue, exemplo, do Araucária, nós vamos entregar uma no Palmeiras, no Jardim Novo. São 7 novas escolas que nós estamos entregando. Porém, nós temos aí um fôlego, né? Mas nós estamos sempre preocupados com essa questão principal da retomada. Não tem, eu escuto falar, talvez para agosto, possivelmente voltaremos aí às aulas. Isso são apenas especulações de bastidores, mas eu sempre penso que quando voltarmos nós temos que ter uma segurança muito grande, porque as nossas crianças estarão aí na linha de frente. Nós temos que também ter muito cuidado com as nossas crianças. Como se sabe, os grupos de risco dentro dessa pandemia são os idosos e os pacientes com doenças pré-existentes. No entanto, aqui no município observa-se que a doença já atinge todas as faixas etárias e principalmente com relação aos óbitos, também pessoas abaixo dos 60 anos. De 21 a 40 anos são os pacientes com maior número de infectados, ou seja, essa é uma doença que atinge a todos, ninguém está imune a ela. Como ela vai reagir a cada organismo, ninguém se sabe. Então, o primordial é a prevenção, é se cuidar. E se todo mundo ficar doente, não vai ter leito, não há estrutura hospitalar, seja em qualquer parte do mundo, suficiente para atender a esse número elevado de pacientes, porque nós não estamos preparados. E principalmente aqui no Brasil, nós não temos a cultura da prevenção, nunca houve. As coisas acontecem somente quando há uma tragédia. Está acontecendo uma tragédia sim, mas que foi negligenciada lá atrás, numa briga política. Não estou defendendo político nem ideologia, mas houve sim algumas omissões e nós estamos colhendo os frutos de forma negativa agora.
independente a qualquer poder público, nós devemos fazer a nossa parte e tomar principalmente como exemplo os países europeus, como eles se comportaram diante da pandemia e como eles saíram dela e estão vivenciando esse momento. Então o diálogo, essa fase, eu acho que tem que ser, entre aspas, deixado de lado, e nós precisamos agir diariamente, deixar teorias de lado e usar outros exemplos, como os países europeus. É claro que são realidades diferentes, mas que nós possamos ter a consciência de que só a prevenção, os cuidados diários e o respeito, principalmente um pelo outro, que nós vamos conseguir sair dessa. Se nós continuarmos com discursos, com ofensas nas redes sociais, sem praticar o básico, que é a higienização, lavar as mãos, usar máscara, manter o isolamento social, o distanciamento, sem que nós não façamos isso, nós não vamos evoluir, não vamos avançar para lugar algum. É só o básico deve ser feito para que nós possamos sair dessa. Nós conversamos então com o prefeito João Teixeira Júnior, que tirou algumas dúvidas com relação a essa nova mudança, o retrocesso para a fase 1. Prefeito, algumas pessoas chegaram no meio da live e perguntaram com relação ao que vai funcionar a partir de quinta-feira. Eu gostaria que o senhor reforçasse novamente, por favor, e com relação aos serviços essenciais, vai ser mantido os mesmos horários, os estabelecimentos, ou isso compete a cada um? Bom, primeiro dizer que vai permanecer os essenciais, de forma como nós estávamos lá atrás, e os essenciais geralmente em horários normais, por exemplo, mercado, padaria, farmácias, postos de combustíveis, material de construção, aquilo que funcionava anteriormente, tá? E o decreto já está online, para que as pessoas realmente possam já ter a dimensão do que é, e também a portaria, que eu já disse, o numeral já, que é número 5.083/2020, já está à disposição e já está publicado também no Diário Oficial do nosso município, que vocês possam ter acesso e ver. E eu gostaria só de fazer uma ponderação que eu acho interessante, viu, Adriel? Quando você fala dos países europeus, se nós levarmos em consideração, todos nós somos iguais. O que vai nos, de fato, diferenciar é a atitude de cada um de nós. Então, tem muitas pessoas, e eu falo sempre, que estão adeptos, estão firmes para que nós possamos vencer o Covid, e tem uma pequena parcela que está aí desafiando principalmente a todos nós. Para essas pessoas, o peso da lei. Nós estamos aí para salvaguardar vidas. Como eu disse, muito mais importante que as obras, muito mais importante do que o legado é salvaguardar vidas. O momento é difícil, um momento de reflexão, e o momento de fato é que nós tenhamos fé em Deus, mas acima de tudo praticamos o bem comum. É isso que eu sempre prego, principalmente às pessoas com quem eu tenho o prazer de falar. Então, a partir de quinta-feira, os serviços não essenciais estarão fechados novamente durante 10 dias. É uma medida para tentar conter o avanço do coronavírus aqui no município diante do aumento de casos e também de óbitos. Reforçando, segundo um estudo da Unesp, esses aumentos coincidiram com a flexibilização do comércio. Então é preciso, a partir de agora, o consentimento, a participação de cada um, para que cada um faça a sua parte e que nós possamos sair dessa o quanto antes. Além de Rio Claro, Santa Gertrudes e Cordeirópolis também voltaram à fase 1 do Plano São Paulo. Também. E Limeira também, reforçando. Então é uma situação que está atingindo agora o interior de São Paulo. Antes o problema principal era na capital, por ser mais populosa, obviamente, mas esses casos agora estão aumentando, explodindo no interior de São Paulo, como se vê aqui em Rio Claro. Então, ficam essas dicas, essas orientações, mais informações sobre o decreto no portal da Prefeitura de Rio Claro. Lá vocês podem consultar o que vai abrir ou não a partir dessa quinta-feira, durante 10 dias. E reforçando novamente, nós não estamos no mesmo barco, nós estamos sob a mesma tempestade. A tempestade é a mesma, só que cada um vai se proteger dela conforme tem condições, conforme o que tem disponível no momento. E se nós formos um barco, nós seremos então o Titanic. A gente sabe quem sofre primeiro as consequências.
Então, se possível, continuem se cuidando, álcool em gel, isolamento social, distanciamento e principalmente o uso de máscara de proteção. São itens básicos de higiene para que nós possamos nos proteger e proteger quem está próximo de nós. Prefeito, muito obrigado. Até a próxima, então, e obrigado a você que nos acompanhou até o momento. Eu agradeço, Adriel, pela oportunidade, mas não tão importante. Eu quero aqui, é um momento difícil, né? Que nós estamos aí na véspera do aniversário da nossa querida e amada Cidade Azul. Se você me perguntasse agora, Adriel, qual era o presente que eu gostaria de dar para a minha população, de fato, é o fim do coronavírus. Mas lembrando que esse presente, ele não é feito só por uma mão. Ele não é desenhado por uma indústria, ele é feito por pessoas. Esse presente que, de fato, por hora estou desejando a cada um de nós que estamos aqui nesse momento, como foi falado pelo Adriel, na questão da tempestade, os barcos são diferentes, mas tenhamos a consciência que podemos perder pessoas. E quando falamos em perca de pessoas, são pessoas insubstituíveis nas nossas vidas. E às vezes as pessoas não dão esse significado que a vida tem. Quero aqui agradecer muito a Deus a oportunidade que tenho de estar prefeito da nossa querida e amada Cidade Azul. Tenho dito que Deus tem me capacitado a cada dia as dificuldades que eu tenho durante a minha administração, uma administração onde o foco meu é sempre o ser humano, é importante as obras, é importante os bem-feitos, mas é importante também poder proteger vidas. Um desafio que caiu, Deus me deu como essa oportunidade, e eu quero aqui agradecer em meu nome, da minha esposa, aos nossos idosos, as pessoas que construíram Rio Claro, esses 193 anos que Rio Claro se faz amanhã. Independente da sua crença que você professa, dirigimos a Deus no dia de amanhã e pedimos que o meu pedido enquanto prefeito, que é de todos nós enquanto seres humanos, que seja atendido. Que nós tenhamos, principalmente a partir do ano que vem, dias melhores, esse ano inclusive, mas que possamos sim comemorar a vida e a cada dia viver eternamente da forma com entusiasmo, mas acima de tudo, lembrando que um depende do outro. Parabéns, Rio Claro, parabéns ao povo que sempre está firme e forte, com Deus no comando e com muita sabedoria e solidariedade, iremos dar esse presente que por hora apresento como o fim da Covid. É um pedido que eu faço a Deus, é um pedido que eu divido a vocês. Nós temos que lutar, nós vamos vencer. Vamos lembrar dos seres humanos que estão aí num leito de hospital, pessoas que podem, inclusive, fazer parte do leito do hospital. Essa é a reflexão que eu passo para todos vocês. Que Deus abençoe, parabéns, Rio Claro, e muito obrigado mais uma vez ao Grupo JC pela oportunidade que me dá de estar aqui. Muito obrigado a você que nos acompanhou até esse momento. Lembre-se, esse momento é difícil, são 10 dias, mas tenho certeza que após esses 10 dias nós estaremos aqui dizendo que valeu a pena e novos feitos iremos fazer. Muito obrigado e que Deus abençoe e boa noite. Obrigado então a você que nos acompanhou até o momento. Um excelente feriado, continuem se cuidando e, por favor, vamos discutir menos e agir mais. Boa noite e até a próxima. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.